Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecido da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e, palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Saudamos a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus nos dá a oportunidade, mais uma vez, de estarmos na casa do Senhor, buscando nele o refúgio, buscando nele a orientação, buscando nele o consolo que nós precisamos para as nossas vidas, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades que nós temos passado nesses dias. E conforme nós ouvimos no louvor, no prelúdio, todavia me alegrarei, lembrando-nos as palavras proferidas pelo profeta Abacuque, no meio de uma crise tremenda que o seu povo se encontrava. Ele diz que ele estaria se alegrando no Deus da sua salvação. E conforme diz o salmista,
na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então o ato de culto é um ato de alegria, é um ato de celebração. Por isso o Salmo 100 nos convida dizendo, para nós celebrarmos com júbilo ao Senhor, para nós entrarmos na casa do Senhor com júbilo, com alegria, servindo o Senhor. Pois o culto é um serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você entrou neste recinto, nesta noite, um tanto desanimado, um tanto enfraquecido, talvez com o seu vigor físico, ou com as suas emoções, ou até mesmo com a sua vida espiritual, um tanto enfraquecida, mas eu quero te desafiar a estar buscando em Deus o refúgio, o fortalecimento que só Ele pode nos dar. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra do Senhor. O que isso significa? Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, conforme diz o profeta, voam, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então nessa certeza eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e apresentar a sua vida no altar do Senhor. Ainda mais que neste momento nós vamos tomar parte na mesa da comunhão. Então você que é membro da igreja em plena comunhão, ou de outra igreja evangélica que está conosco, você é convidado a tomar parte deste ato no culto, quando estaremos tomando dos elementos que trazem a simbologia do corpo e do sangue de Jesus. Corpo crucificado, sangue derramado na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Portanto, quando cremos em Jesus, temos a viva esperança. Coloque-se na presença do Senhor. O que lhe aflige, o que lhe preocupa, as ansiedades, os medos, os temores, as tristezas, tudo aquilo que se passa na tua mente, no teu coração, você tem a oportunidade de se achegar ao trono da graça e encontrar socorro em ocasião oportuna. E esta hora é uma ocasião oportuna para que você se apresente diante do Senhor, buscando nele o alívio dos seus fardos, das suas sobrecargas. Pois ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz algo mais: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor quer nos ensinar nesta noite. O Senhor quer nos falar ao nosso coração. Temos a oportunidade de renovar o nosso compromisso com Ele. Ó Deus, aqui estamos na Tua presença. Sabemos que podemos chegar junto ao Teu trono, que é trono de graça. Não confiado em nossos méritos, mas confiado nos méritos, na obra redentora do Teu Filho amado Jesus, que satisfez plenamente a Tua justiça, e nos dá a graça de podermos nele sermos justificados, não mais culpados dos nossos pecados para a condenação eterna, e de nos santificarmos, de conduzirmos a nossa vida agradando o Senhor, obedecendo a Tua palavra, e assim, ó Pai, vivermos todos os dias na esperança da glorificação, no momento no qual o pecado já não estará mais presente na nossa vida, na consumação dos séculos, ou quando partirmos pela morte física para estarmos diante do Senhor. Ó Deus, a Ti consagramos os elementos da ceia do Senhor. Ó Deus, que possamos ser fortalecidos espiritualmente, que as nossas forças espirituais sejam renovadas, que possamos ser reabastecidos pela plenitude do Teu Espírito Santo,
para que assim como igreja do Senhor possamos seguir firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, seguindo a carreira cristã que Ele nos propôs, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia. E assim, ó Pai, vivermos em santidade, tendo uma vida bonita diante dos Teus olhos, onde o culto que vamos prestar ao Senhor aqui esta noite tenha continuidade no nosso viver diário, em nossos lares, em nossa vida profissional, em nossas ocupações, em nossos relacionamentos, para o louvor da Tua glória. Por isso, ó Pai, pedimos-te perdão pelos nossos pecados, e como Abacuque nós queremos dizer, ainda que estejamos no meio de uma crise, todavia me alegrarei e exultarei no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém, Senhor. Abramos a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Temos aqui um dos relatos bíblicos da instituição do sacramento da Santa Ceia pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando na quinta-feira à noite, celebrando a Páscoa judaica, horas antes dele ser traído, preso, condenado e crucificado, ele então institui este sacramento. Mateus 26, 26 a 30. Nos coloquemos em pé para esta leitura de forma alternada. Enquanto os irmãos estão se posicionando, abrindo o texto, queremos dar uma saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que você também possa estar aí usando do exemplar da palavra de Deus, seja no seu aplicativo do celular, seja no exemplar das Escrituras, para nos acompanhar neste texto. Mateus 26, 26 a 30, leitura alternada. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, e não de todos, em favor de muitos, para remissão de pecados, para perdão de pecados. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Podeis sentar, mantenha o texto aberto. Então vejam que a celebração da Santa Ceia, utilizando-se do cálice e do pão, não é uma instituição humana. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, do ministério do qual nós participamos, no Reino de Cristo. Não é uma instituição dos homens, mas o próprio Senhor da igreja instituiu este sacramento. E observem que ele institui como um imperativo, um mandamento para a sua igreja: tomai e comei. São imperativos. E notem que quando Jesus institui este sacramento, antes e depois, acontecem duas coisas. Se você observar aí, observe comigo, no versículo 20 até o versículo 25, temos aí o traidor indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Observem que após tomarem a ceia, verso 31,
Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: feri o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, inclusive Judas. Notem, meus amados, a nossa situação diante do Senhor Jesus. Dentre os 12, naquele momento tão crucial, naquele momento no qual Jesus institui este sacramento para a nossa alimentação, alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Naquele contexto, quem tomou parte da mesa da comunhão, Judas Iscariotes, bem como também Pedro e os outros 10, horas depois, Judas traz Jesus e Pedro nega Jesus. E é interessante você observar que quando vai para o Monte das Oliveiras, eles se direcionam ao jardim do Getsêname. E lá no jardim, Jesus então se retira para orar e chama Pedro, Tiago e João. E convida eles para orar com ele. Ele se retira um pouco e então ele ora, e quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. E naquele momento Jesus se dirige a Pedro dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez Jesus dá a Pedro a oportunidade dele buscar em Jesus o fortalecimento da sua fé, para que ele não viesse negá-lo, dando-lhe a orientação certa, como Pedro poderia ficar firme no seu compromisso com Jesus, honrando o que ele havia afirmado diante de Jesus, vigiando e orando. Quem ora é quem está acordado espiritualmente. Então, meus amados, nesta noite, quando a igreja do Senhor aqui reunida vai tomar parte na mesa da comunhão, eu quero te admoestar para que você esteja participando com muito temor e tremor diante do Senhor, para que você não venha tomar o caminho de Judas e nem o caminho de Pedro, ao sair deste recinto durante a semana. Deus está te dando a oportunidade hoje de poder mais uma vez, como crente no Senhor Jesus, renovar a sua aliança com Jesus, fortalecendo a sua fé e assim não cometendo o erro de Judas e de Pedro. Para isso você precisa orar e vigiar, ou aliás, vigiar e orar. Que você possa renovar o seu compromisso e que você possa trazer estas 2 disciplinas espirituais para a tua vida, porque são imperativos de Jesus para a sua igreja. Igreja, ore, vigie e ore, para que não entreis em tentação. Na verdade, o seu espírito está pronto, você está disposto a obedecer ao Senhor, mas você e eu trazemos ainda em nós uma natureza pecaminosa que é fraca e que pode nos levar a ceder às tentações ao sairmos deste recinto durante a semana que virá. Curva a sua fronte mais uma vez, fale com o Senhor, e assim vamos estar tomando parte daqui a um instante dos elementos da ceia. Se você vai participar e não pegou o seu cálice com o pão lá na portaria, faça isto e em quebrantamento diante do Senhor busque o nosso Deus.
Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de todos nós que aqui estamos. É bem verdade, Senhor Deus, que quando nós olhamos para esta história, para o momento no qual o Senhor Jesus, teu Filho amado, instituiu a Santa Ceia, podemos ver em Judas e em Pedro um comportamento indevido em relação ao Senhor, o teu ensino e a tua obra. Ó Deus, infelizmente esta história se repete ao longo da história da igreja. Infelizmente, muitos se identificam como Judas, muitos se identificam como Pedro, mas nós clamamos, tem misericórdia de nós. Não permita que venhamos a te trair ou te negar, mas que possamos, ó Pai, sermos fiéis ao Senhor, buscando em Ti, pela oração, através da vigilância, ó Deus, o fortalecimento que necessitamos para permanecermos fiéis ao Teu chamado, sendo verdadeiros discípulos, que todos os dias nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue com fidelidade. A Ti consagramos este ato, perdoa os nossos pecados e nos conduza diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Tomemos os elementos e deles participemos. Convido a igreja a louvarmos o Senhor com o hino 115. Hino 115 do nosso cenário. Este hino fala da unidade que temos com Cristo. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos, eu desfruto das bênçãos do reino da luz. Cheio da graça que ali corre a fluz, cada momento com Cristo Jesus. Então vamos caminhar em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé e vamos cantar este hino, fazendo dele a nossa oração de clamor à misericórdia do Senhor, para que cada momento da nossa vida venhamos caminhar com fidelidade com o nosso Jesus, sendo fiéis a Ele no comprometimento de fé, tendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz. Cheio da graça que ali corre a cruz, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal. Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento vai ser leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. As minhas
me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença não torna vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Podeis sentar, a palavra está com o conjunto. Que Deus nos conduza a louvá-lo e bendizê-lo. E mais uma vez, a curiosidade nos pega. Que hino será que Jesus cantou com os discípulos antes de ir para o Monte das Oliveiras? Provavelmente foi um salmo. Qual dos salmos? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para o Senhor Jesus, quando chegar lá na glória eterna. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Vamos colocar de pé neste momento e cantar a música Maranata. És a minha luz.
Seja o monte que percorro, a fonte
Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós podemos te adorar, te bendizer, ó Deus, nesse momento. Nós somos gratos, ó Deus, pelo fôlego, ó Pai, de vida que há em nós. Nós somos gratos, ó Deus, porque podemos adorá-lo, Pai, com toda a intensidade, com todo o amor do nosso coração. Que os meus irmãos, ó Pai, que aqui estão presentes, tenham feito isso, ó Pai. Amém. Louvado não da boca para fora, mas com todo o coração, prestando atenção, ó Deus, em cada letra, ó Deus, que nós cantamos nessa noite. Senhor, como é precioso, ó Deus, como é bom o tempo que temos, ó Deus, para te cultuar. Senhor, isso alegra os nossos corações, isso revigora, ó Deus, as nossas vidas. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, que o Senhor abençoe, ó Deus, esse culto. Que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração, através da Tua palavra, Deus, que será ministrada para nós, ó Deus, através do pregador. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoá-lo, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa enchê-lo do Teu Santo Espírito, ó Pai, para estar trazendo a mensagem do céu a nós nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O nosso coração é como um trono. Quem está reinando no seu coração? Que de fato o que nós cantamos seja uma realidade na sua vida. Que no seu coração, quem esteja reinando seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus amados, nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. Projeção, por favor, vejamos aí. O primeiro, reunião com a diretoria da SAF após o culto. Então, irmãs que fazem parte da diretoria da SAF, participem da reunião com a irmã Reudimar. Bem, o cantinho teológico, então a troca de livros após o culto lá no pátio da igreja. Então, as crianças que pegaram um livrinho para ler, se já terminou, você pode lá embaixo, após o culto, trocar de livrinho, Devolver o livro que você pegou para a leitura e pegar outro para você ler. Ensaios, volta. Ensaio para o Natal, terça e quinta. Hoje de manhã eu cometi um erro. Avisei que o ensaio seria 5 horas da tarde. É 5h15. Porque as crianças, tem umas que estudam à tarde, tem que sair da escola até chegar aqui. Então, o ensaio é às 5h15. Então, terça e quinta. Então, programação da nossa UPA, lá Fazenda Água Bonita, sábado, Sai das 10 horas. Só que esta programação é para os adolescentes que estão participando regularmente das atividades. Inclusive a reunião que teve ontem à noite, que é a reunião no templo ontem à noite. Então, é para estes. Então, quem está convidado a participar dessa programação especial é quem está vindo regularmente às programações da UPA. Tá certo? Se você não vem regularmente, então essa programação não é para você. Para que você possa participar de outra que seja como esta, você deve estar participando regularmente de todas as atividades. E não só da recreação de quinta-feira, tá bom? Sábado tem programação da UPA. Então você deve vir também no sábado participar das reuniões. Então é somente para esta programação do próximo sábado, sair daqui da porta da igreja às 10 horas. Estudo bíblico de quarta-feira. Vamos ter continuidade no capítulo 4 deste livro, a partir das 18h30, no livro do Apocalipse, o descortinar do triunfo de Cristo e da sua igreja. Então é um estudo precioso para nós, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Quero dar boas-vindas aos amados irmãos e amigos que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos e você também que nos acompanha pelas redes sociais. Crianças, vocês agora podem ir para o pátio, para a salinha, Para dar continuidade ao culto ao Senhor, lá com as tias, que estão esperando vocês. Enquanto isso, igreja, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24 e depois 35 a 43.
Acharam aí? Marcos 5, 21 a 24 e depois 35 a 43. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou com onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cume, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Palavra de Deus para você. Todos que estão aqui neste recinto, aqui embaixo, debaixo da galeria, em cima da galeria, e também você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Palavra de Deus para você. Se é palavra de Deus para você, você precisa estar com atenção. Não é o pastor Paulo Sérgio que está falando. É o Senhor que fala pela sua palavra, através do Espírito Santo, que nos deixou esta revelação escrita e que nos dá iluminação na mente e no coração para interpretarmos o texto ora lido. Bem, meus amados, há situações na vida que nós somos levados à derrota, a impossibilidades, ao limite em todas as suas dimensões. Situações intransponíveis diante dos méritos, dos recursos e dos esforços humanos. Tais situações são pedagógicas, pois são portas que a graça comum abre para termos da graça especial em Cristo Jesus, sendo conduzidos à salvação. São becos sem saída que Deus nos leva, dando-nos a oportunidade de olhar para cima e buscar dele e nele o socorro. Bem, meus amados, olhando para o texto que lemos, nos deparamos com o caso de Jairo, um dos principais da sinagoga, um líder religioso, que recebe de Deus a oportunidade da graça em Cristo Jesus. No caso de Jairo, seus recursos, sua religiosidade, seus esforços e os esforços humanos que ele recorreu, chegaram ao limite. Sua filha de 12 anos estava à beira da morte, desenganada, acometida de uma enfermidade mortal. É isso que diz o texto, verso 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Verso 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem! Impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ah, meus amados, essa situação o faz tomar uma decisão. Ir até Jesus.
Esta é a decisão que este homem toma, pois ele está rendido, ele está derrotado, ele está impossibilitado de fazer qualquer coisa para salvar a sua filha. Todos os recursos humanos que ele poderia dele se utilizar não podiam mais resolver aquela situação. Nem ele, nem os seus recursos e os demais recursos humanos podiam trazer-lhe uma solução favorável à cura da sua filha de 12 anos. Pois bem, meus amados, esse texto eu já preguei várias vezes para os irmãos. Mas eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Porque meditando e pensando nesse texto, esta semana Deus colocou no meu coração de trazê-lo novamente. Sabe por quê? Porque diante desta decisão de Jairo e o seu desdobramento, podemos tirar algumas lições preciosas no texto. E a primeira lição está no verso 24. Leiam comigo. Verso 24. Vamos lá, todos juntos? Jesus foi com ele. Pronto. Só aí, essa primeira parte que eu quero destacar. Jesus foi com ele. Diz esse verso: Jesus foi com ele. Primeira lição, guarde isso no teu coração. Não esqueça isso jamais. Quem vai até Jesus desfruta da companhia de Jesus. Fala comigo. Quem vai até Jesus desfruta da companhia de Jesus. Vejam, Jesus passa a andar com Jairo. Jairo vai até ele, insiste com ele, e então Jesus passa a andar com ele. Que coisa maravilhosa é contar com Jesus, ter a companhia de Jesus. O que isso significa, meu amado? Que não estamos abandonados, sozinhos na jornada da vida. Temos um Deus que se importa comigo e com você. Tem alguém a quem recorrermos em meio aos dramas da vida, seja de enfermidade, seja de luto, seja de perdas, seja de que crise for, seja no meio de uma tempestade. Há alguém que você pode buscar no momento em que as suas forças se esgotaram, no momento que os seus recursos já não podem mais trazer uma solução favorável a você. Não perca a esperança. Jesus é a esperança para a minha vida e para a tua vida. Então todo aquele que vai até Jesus passa a desfrutar da companhia de Jesus. Isso significa que Jesus ele está interessado em sua vida, que Ele quer fazer parte da sua história, da sua caminhada. Ele quer compartilhar da nossa vida, das nossas lutas, das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos medos. Aliás, este foi o propósito porque Ele veio ao mundo. Ele deu prova clara disso quando Ele se permitiu morrer na cruz por amor a mim e a você, assumindo a culpa dos nossos pecados. E assim, tornando a resposta certa para a nossa vida, sendo o Senhor e o Salvador que eu e você precisamos. Como Jairo, todos precisamos ir até Jesus. E eu pergunto, você já foi até Jesus? Eu não estou perguntando se você já foi a uma igreja, porque muitas vezes nós vamos à igreja de Jesus, mas não vamos a Jesus. Somos meramente religiosos. Pergunta-lhe, você já foi a Jesus? Mas guarde isso, quem vai até Jesus terá a companhia de Jesus. E é o que acontece com Jairo. Ele vai até Jesus e diz o texto, Jesus vai com ele. Que maravilha, que bênção. Mas não é só essa lição que o texto nos traz. Há uma segunda lição que está no verso 35 e 36. Vejam comigo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?
Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Segunda lição. Primeira lição qual é? Quem vai até Jesus desfruta da sua companhia. Segunda lição, quem vai até Jesus é desafiado a crer somente, deixando os seus medos. Todos nós temos medos. Medo do amanhã, medo da doença, medo da morte, medo da crise, medo dos homens. Tem gente que tem medo até dos mortos. A gente tem que ter medo dos vivos, gente. Morto está morto. Não existe fantasma. O fato é que nós trazemos muitos medos dentro do nosso coração, na nossa mente. E de vez em quando esses medos aparecem. E no caso de Jairo, qual era o medo que ele trazia no seu coração? O medo de perder a sua filhinha de 12 anos. Mas o texto nos traz essa lição. Quem vai até Jesus é desafiado a crer somente, deixando os seus medos. Mas eu quero pensar com você, o que levou mesmo Jairo a ir até Jesus? No primeiro instante, foi a circunstância adversa que sua filhinha se encontrava. Notem que neste momento da narrativa bíblica, duas vozes chegam aos ouvidos de Jairo. A voz dos servos da sua casa, que chegam vindo ao encontro deles, dizendo a Jairo: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que é a voz das circunstâncias, do motivo que levou Jairo a ir até Jesus. E agora a outra voz é a voz de Jesus, que diz a Jairo: não temas, crê somente. Que é a voz da fé. Nós cantamos. Será que nós estamos vivendo o que cantamos? Não olho circunstâncias? Não, não, não. Não guio por vista. Mas eu olho o seu amor por mim. A primeira voz dizia para Jairo: acabou. Não há mais motivo para você estar com Jesus. Sua filha morreu, nem Jesus pode fazer algo por ela. Há aqui uma lógica humana, o interesse meramente, é o interesse meramente terreno e efêmero por Jesus, que é a procura de Jesus só por um momento de necessidade. Como as circunstâncias mudam, o deixar Jesus é um processo natural, pois agora eu não preciso dele mais. No caso de Jairo, ele não precisava mais de Jesus, porque a sua filha havia morrido. Ele foi até Jesus por causa da filha que estava doente, e agora ele recebe o recado de que não deveria mais estar incomodando o mestre. Em outras palavras, falaram para ele: Jairo, dispensa Jesus. Vamos lá sepultar sua filha. Mas notem, as palavras de Jesus dirigidas a Jairo, elas são desafiadoras. Jesus quer propor a Jairo a mudança de lado. Qual é a proposta de Jesus para Jairo, que é a proposta de Jesus para mim e para você? Mas eu fiquei tão feliz quando eu descobri esta pérola no texto. Como que eu achasse uma pedra de diamante, não sei quantos quilates. Vemos que no primeiro instante, Jesus foi com ele. Agora, nesse momento, a proposta de Jesus é a proposta de andar pela fé fundamentada no que ele diz, e não mais pelo que vê, sente, apalpa, degusta e ouve. Até aquele momento, Jesus andava com Jairo. Agora Jesus desafia Jairo a quê? A andar com ele. Agora a situação muda. Não é mais Jesus andando com Jairo. Agora Jesus lhe propõe: ande comigo, Jairo. Isso é crer somente.
Deixa de viver pela circunstância, Jairo. Viva pela fé. Quando nós fixamos nas circunstâncias, o medo vem mesmo. Medo de perder o emprego, medo de não ter o dinheiro para pagar a conta no final do mês, medo da doença, medo da pandemia, medo do luto, medo da morte, medo dos problemas que solapam e pressionam a sua vida. Há muita gente vivendo no pânico. Síndrome do pânico é uma realidade muito presente nesse tempo, por causa da pandemia. Medo, insegurança. Mas Jesus diz para Jairo: Jairo, eu estou andando com você, mas a partir de agora, ande comigo. Ande comigo. Agora Jesus desafia que Jairo ande com ele, não por causa da circunstância, mas por causa de quem Jesus é. Agora não é mais Jesus andando com Jairo, mas agora é Jairo andando com Jesus. Por quê? Porque agora não são as circunstâncias que estão levando Jairo a estar com Jesus, mas a fé no que Jesus disse. Crê somente. Pergunto, hoje, qual a sua realidade? Jesus está andando com você ou você está andando com Jesus? Temo dizer que muita gente está querendo que Jesus ande com ele. Quando são as circunstâncias que são o único motivo de você estar com Jesus, como elas mudam, em um dado momento você vai fazer o que os servos de Jairo lhe propuseram: deixar de andar com Jesus. Não incomoda mais o mestre. Vamos embora, Jairo. Vamos sepultar sua filha. Foi esta a proposta dos amigos dele. Deixar Jesus, pois há mais motivos, não há mais motivos, razão para estar com ele, porque a sua filha morreu. Esta então é a segunda lição. Quem vai até Jesus é desafiado a andar com Jesus. Você tem andado com Jesus? Ou você tem buscado Jesus para que ele ande com você? Há uma grande diferença. Jesus andar com você e você andar com Jesus. Terceira e última lição. Está no verso 38 a 42. Veja aí comigo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Verso 41. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, comi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Terceira lição. Além de desfrutar da presença de Jesus como Jairo, ele passa a experimentar o poder de Jesus. Então a terceira lição. Ao deixar de Jesus, ao você começar a andar com Jesus, ao invés de Jesus andar com você, você experimenta o poder de Jesus. Você passa a ter vida, pois só havia morte. Você passa a ter esperança, pois só havia desespero. Você passa a ter perdão, pois só havia pecado. Você passa a ter salvação, pois só havia condenação. Veja que o milagre da ressurreição acontece na casa de Jairo. O fato dele não ter dado ouvido aos seus servos, mas ter dado crédito às palavras de Jesus, tendo fé, deixando seus medos, o levou a experimentar o poder de Jesus, a graça de Jesus na sua vida e na sua casa. É isso, meus amados, que Jesus quer manifestar na minha vida e na sua vida. O poder dele, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pois Jesus segue o seu caminho em direção à sua casa. Veja que Jesus segue o caminho em direção à casa de Jairo. E por que Jesus segue em direção à casa de Jairo? Porque agora não é mais Jesus andando com Jairo, mas é Jairo andando com Jesus.
Porque Jairo creu somente. Porque ao passar a andar com Jesus, ele evidenciou fé em Jesus. Fé que obedece, reconhecendo a autoridade de Jesus como Senhor e Salvador para a sua vida. A despeito da notícia má de que sua filha estava morta. A última palavra na sua vida passou a ser as palavras de Jesus e não as palavras proferidas por seus servos, que eram apenas fundamentadas nas circunstâncias. Concluindo, a Bíblia, meus amados, ela traz muitos outros relatos de pessoas que foram até Jesus. Todos, ao irem até Jesus, tiveram o privilégio de ter a atenção, a companhia de Jesus, andando com eles. Contudo, nem todos aproveitaram a companhia que a graça comum lhes oportunizaram, por N motivos, de terem ido até Jesus, para crer em Jesus somente, e assim passarem a ter a graça especial. Muitos tiveram, por exemplo, sua cura física, mas perderam a oportunidade de terem a cura da alma. Assim foi com 9 dos 10 leprosos, que foram a ele e clamaram pela sua misericórdia. Assim foi com o jovem rico, que foi até Jesus, que mesmo sendo religioso, não foi capaz de corresponder ao amor de Jesus por ele, pois amou mais as suas riquezas do que a Jesus. Assim foi com a multidão, que ao ter sido alimentada por Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes, se manteve com o mesmo motivo de procurá-lo novamente, em razão da provisão terrena e efêmera. Por isso ela foi admoestada por Jesus com as seguintes palavras: vós me procurais não porque vistes sinais, não porque eu sou o Messias prometido, o Salvador, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai pela comida que não perece, trabalhai pela comida que não perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus amados, quando Jesus anda conosco, atendendo nós em nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas materiais, emocionais, Ele está nos dando a oportunidade de conhecê-lo como Senhor e Salvador, para que não mais Ele ande conosco, mas que nós andemos com Ele, para termos a sua provisão maior e eterna, a sua presença aqui conosco em todas as situações e circunstâncias da nossa jornada terrena, rumo à eternidade, quando Ele nos chamar, seja pela morte física, seja pela sua vinda gloriosa. Por isso Ele disse a Jairo e diz a nós também esta noite: crê somente, não queira mais que eu ande com você, mas queira andar comigo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e me seguindo. Até aqui eu vim para te servir, mas agora venha me servir. Até aqui sou o teu Salvador, mas agora eu sou o seu Senhor. Até aqui a tua vontade e necessidade que está prevalecendo, mas agora é a minha vontade que deve prevalecer na sua vida. Meus irmãos, há uma grande diferença entre Jesus andar com você e você andar com Jesus. Jesus andar com você é graça comum. Você andar com Jesus é graça especial. Muitos andaram com Jesus quando Ele realizou o seu ministério de 3 anos. Multidões o seguiam. Mas foram poucos que passaram a andar com Jesus. A prova disso é que muitos se escandalizaram com seu discurso. A mesma multidão que o glorificou, o exaltou, o celebrou no domingo de Ramos em Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. Uma semana depois,
a mesma multidão gritou: crucificam, crucificam. Era muita gente que Jesus andou com eles. Mas a maioria não quis andar com Jesus. Jesus veio com este propósito: andar conosco, estar entre nós, conhecer as nossas lutas, vivenciar a realidade da nossa vida, sentir o que nós sentimos, a dor, o sofrimento, a fome, a sede. Ele andou conosco. Mas, ao andar conosco, ao vir a este mundo, ao nascer como menino, cresceu e depois realizou o seu ministério de 3 anos, ao andar conosco, o propósito dele é para que nós estivéssemos vendo nele aquele com quem nós deveríamos tomar a decisão de andar com ele. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós possamos estar andando com Jesus. Porque quem quer que Jesus anda com ele, busca Jesus só na hora do aperto. Quando tem mais jeito. Agora é só Deus. Agora é só Jesus. É muito comum a gente ouvir isso por aí, né? Você vai nos médicos, opera, faz todo tipo de tratamento. Aí no final agora é só Deus. Meu amado, é Deus desde o começo. Se um for Deus, os homens não podem fazer nada. Então, se eu ando com Jesus, a coisa é diferente. Eu vou buscar em Jesus a orientação, a direção, para que Deus venha estar abençoando de forma sobrenatural ou de forma indireta, com o seu poder e a sua graça, me visitando diante da minha luta e do problema que eu estou passando. Então, precisamos andar com Jesus, se queremos chegar no céu. Pois ter Jesus andando conosco é graça comum. Mas andar com Jesus é graça especial. E é esta graça que nos salva, que nos conduz à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém? Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Jesus se encarnou para andar conosco, a fim de nos dar a oportunidade da salvação. Isto é, a fim de que eu e você passamos a andar com Ele para sempre. Então, lhe pergunto mais uma vez, qual é a sua condição hoje? Você está andando com Jesus ou você tem apenas vivenciado Jesus andando com você? Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus. Jesus fala: ninguém pode ser discípulo dele se não negar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. Você jamais será discípulo de Jesus se você não decidir andar com Jesus. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Neste tempo, ó Pai, no qual nós temos vivido, quando as pessoas têm buscado o Senhor apenas por causa das circunstâncias, e quando tem a resposta do Senhor, uma cura, ou alguma outra solução, ou talvez o Senhor diga não, deixam de buscá-lo, não incomodam mais o Senhor, porque a busca pelo Senhor não foi por causa de quem o Senhor é, mas por um interesse mesquinho de ter a solução de um problema pessoal. Para andar conosco, a fim de conhecer a Ti, a fim de que possamos tomar a decisão de andar contigo. Ó Deus, a minha oração é que todos que estão neste recinto, desde o menor até o maior, possam estar andando contigo. E assim possam estar na eternidade com o Senhor para sempre. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós
pensamos em deixar de buscar o Senhor. Quebranta-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a Jaqueline e a Manu, vem aqui à frente, por favor, minhas irmãs. A Jaque amanhã está retornando a Cuiabá com Isaac e a Manu. Os irmãos sabem, né? Um momento sobremodo difícil que elas estão enfrentando. Então vamos pedir ao Senhor que esteja continuando, né? A usar da sua graça, da sua misericórdia para com a vida da nossa irmã, dando ela sabedoria para tomar as decisões que se fazem necessárias serem tomadas na vida que segue. E que Deus venha continuar trazendo o conforto e consolo que as nossas irmãs necessitam, e o pequeno Isaac também. Vamos colocar em pé, igreja? Ó Deus, conforme nós cantamos esta noite, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais. Ó Deus, cremos que a tua bondade continua sobre a tua serva, sobre a Jaqueline, sobre a Manu, sobre o Isaac. Ó Deus, somos gratos a ti, ó Pai, porque o Senhor nos deu o Del, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, ó Pai, suplicamos que o Senhor, que tomou o Del para si, esteja agora caminhando com a Jaque, com a Manu e o Isaac, nesse período, quando muitas decisões importantes deverão ser tomadas. Ó Deus, conceda sabedoria à tua serva, que ela possa ter o discernimento de qual é a vontade do Senhor para a sua vida, aonde permanecer, aonde seguir a sua vida. Ó Deus, que o Senhor esteja orientando ela, dando-lhe toda a provisão que ela precisa. E conforme nós aprendemos da tua palavra esta noite, ela não possa dar ouvido àqueles que fundamentam as suas decisões às circunstâncias, mas que ela possa ouvir a tua voz, dizendo-lhe: não temas, Jaqueline, não temas, Manu, não temas, Isaac, crê somente. E assim, ó Pai, possam andar com o Senhor, pois a melhor companhia que podemos ter na nossa jornada neste mundo é o Senhor conosco. E o Senhor prometeu que está conosco até o fim. Ó Deus, que a tua presença na plenitude esteja com as tuas servas e com o pequeno Isaac. Ó Deus, continue a derramar do teu consolo sobre ela, sobre a Manu e sobre o Isaac, e sobre todos os seus familiares, e sobre a tua igreja, pois ainda estamos contristados, mas estamos alegres e gratos a ti, porque sabemos que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, foi estabelecida. E por isso, como Jó, queremos dizer: o Senhor nos deu o Del, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus que assim oramos. Rogamos ainda pela Manu. Ó Deus, quando ela vai estar fazendo o Enem, tu sabes e conheces o seu sonho. Ó Deus, se é esta a tua vontade para ela, que este sonho não seja abandonado e que o Senhor venha abençoá-la. Se é o teu propósito que ela esteja sonhando outra coisa, que o Senhor esteja lhe mostrando qual é o sonho que o Senhor tem para ela em relação ao seu futuro. Enfim, ó Pai, pedimos a tua bênção, que o Senhor venha assim orientá-la em toda a sua jornada, e que ela possa estar andando contigo todos os dias. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, que faz parte do povo de Deus, não apenas nesta hora, no restante desta noite, mas hoje para todo sempre. Amém. Amém.
poder se sentar, que Deus abençoe sua vida. Temos o cafezinho, o chazinho lá embaixo, né, tendo os devidos cuidados. Ainda estamos num contexto de pandemia, porém, graças a Deus, este mal já diminuiu em nosso município e que Deus nos dê esta graça de permanecermos assim.